Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceu na mídia local antes de um grande apagão. Pouca ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente era encontrada em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém, muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o Wake e sobre os acontecimentos daquele ano. No início de 2006, ao final da investigação, encontraram quase 2 dúzias de documentos sobre os séculos XII e hoje em dia em 4 centímetros. Em quase todos os casos, as histórias eram praticamente idênticas. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro que será lançado brevemente. Nota de suicídio 1964. Enquanto me aparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que sinto. Não é culpa de ninguém além dele. Assim que acordei, eu senti sua presença. E assim que acordei, eu vi sua forma. Uma vez que acordei novamente, eu escutei sua voz e olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrada uma caixa de madeira onde haviam 2 envelopes vazios, adereçados a William Rose, e uma carta pessoal sem envelope. Querida Aline, eu tenho rezado por você. Ele falou seu nome. Trecho de um jornal traduzido em espanhol em 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando os fecho meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz. E o resto da parte era, digamos que, ilegível. Eu não pude conseguir entender direito. Diário do Capitão, 1691. Ele veio a mim durante meu sono. Do pé da minha cama, eu tive uma sensação. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui a perdido Wake. Depoimento de uma testemunha, 2006. 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as cataratas no Niágara com minha família no 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo. Então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, eu acordei chamando que meu marido acordasse para usar o banheiro. Nesse momento, me levantei e acordei no processo. Me desculpei e disse a ele que eu pensava que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama, tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e nada disse. Quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando,
estava o que parecia um homem pelado, um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador e desnatural, como se ele estivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão, eu não estava instantaneamente com medo dele, mas com pena de sua condição. E a essa altura eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou e voltou da cama, chegando a ficar a uma distância de um pé de meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por 30 segundos, ou talvez 5 segundos, mas pareceu 30, olhando para meu marido por muito tempo. A criatura pôs suas mãos em seus joelhos e correu em direção ao corredor, indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando cheguei ao corredor, a luz do quarto era o bastante para vê-lo, a uns 20 pés de distância. Ele se virou para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas presas. A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperados para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia correndo o peso de nossa filha, ele a deixou a fugir. Ela estava gravemente ferida e disse somente uma frase em sua pequena vida. Ela disse: "Ele é o Wake." Meu marido caiu no lago enquanto eu levava nossa filha ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi a grande ajuda no começo, e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi publicada, e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinha. Eventualmente, encontrei um homem na cidade seguinte, que tinha uma história parecida com a minha. Nós nos contamos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia mais 2 outras pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada Wake. Todos nós precisamos de 2 anos de procura de material na internet e cartas para conseguirmos juntar uma pequena porção de... acreditávamos assim, que pelo menos parecia com Wake. Nenhuma das informações não deu nenhum detalhe, história ou pista. Um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas, mas depois disso nunca mais o mencionaram de novo. Um diário de capitão explicou nada sobre o encontro, apenas falava que o Wake mandou eles irem embora. Aquele era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visita pessoas várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos levou a pensar se o Wake havia visitado alguma vez desde nosso último encontro. Eu pus em gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto dormia. Toda noite por 2 semanas secava todos os sons do meu quarto de mim rolando na cama. Todo dia que eu acordava,
No final da última semana, eu já estava meio que acostumada com o som que eu fazia enquanto dormia. Até que eu escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda era quase 1 minuto. No primeiro dia da terceira semana, pensei ter escutado algo diferente. O que eu ouvi era uma voz estridente e era o Wake. Não consigo escutar aquilo tempo bastante para descrevê-la, e ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que eu sei é que já escutei isso antes, e acredito que era exatamente o que falava enquanto estava ao lado do meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembra aquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela minha mente de minha filha naquela noite me deixam muito frustrada. Eu não vi mais o Wake desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo, e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando.